Seja bem-vindo ao nosso devocional diário, Manhã com Deus. Nada melhor do que iniciarmos o nosso dia mais próximo do nosso Senhor. E se você chegou até aqui, tenha certeza que seu dia já começou da melhor maneira possível, aos pés do Pai. Celeiros abertos, a fartura de Deus em tempos de fome. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros. Gênesis 41, 56. O cenário era desolador. O Egito, conhecido por sua riqueza e grandiosidade, mergulhava em um tempo difícil. A fome se espalhava não apenas entre seus habitantes, mas também por todas as nações vizinhas. A escassez batia à porta de reis e camponeses, e o desespero começava a se instalar nos corações das pessoas. Foi nesse contexto de crise que a providência divina brilhou com ainda mais intensidade. José, o jovem hebreu injustamente vendido como escravo pelos próprios irmãos e lançado à prisão por falsas acusações, havia sido elevado por Deus a uma posição de grande autoridade. Ele agora era o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação, abaixo apenas do faraó. Mas mais do que um título, José carregava um propósito: alimentar os famintos e preservar a vida. Durante os 7 anos de fartura, sob a orientação do Senhor, ele armazenou com sabedoria o trigo colhido em todo o país. Grandes celeiros foram construídos e cada grão guardado com zelo. Quando os 7 anos de escassez finalmente chegaram, não houve pânico entre os egípcios. José estava preparado. E mais do que isso, o céu estava preparado. As portas dos celeiros foram abertas. Homens, mulheres e crianças de todas as partes vinham ao Egito em busca de alimento. Caravanas cruzavam desertos. Esperanças eram depositadas naquele solo fértil e abençoado. Entre os que vinham estavam também os irmãos de José, os mesmos que anos antes o haviam traído e vendido. Agora famintos e arrependidos, se curvavam diante do irmão que não reconheceram de imediato, mas que os reconheceu com amor. Esse episódio, além de histórico, é profundamente profético. José é uma figura que aponta para Jesus Cristo. Assim como José foi levantado para salvar uma geração da fome física, Jesus foi enviado ao mundo para salvar a humanidade da fome espiritual. José alimentou os corpos, Cristo alimenta a alma. José abriu celeiros de trigo, Cristo abriu os céus e ofereceu a si mesmo como o pão da vida. Vivemos ainda hoje em tempos de fome, não uma fome visível de pão ou água, mas uma fome interna, profunda, existencial. As pessoas correm atrás de prazer, sucesso, conquistas e relacionamentos tentando saciar o vazio que carregam dentro de si, mas continuam famintas. Isso porque essa fome não é deste mundo, é uma fome de Deus. O profeta Isaías descreveu essa realidade ao dizer: "Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço." Isaías 55:1. É uma oferta generosa, gratuita e abundante da parte do Senhor. Os celeiros de Deus continuam abertos. A fartura para todos os que têm sede e fome de justiça. As riquezas espirituais não estão trancadas. A graça está disponível, o perdão, a paz, a alegria verdadeira, o propósito para a vida, tudo isso está ao alcance de quem se volta para Cristo. Jesus mesmo declarou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre." João 6:51. O problema, muitas vezes, é que tentamos nos alimentar de migalhas do mundo, acreditando que elas vão nos satisfazer. Corremos atrás do vento, trocamos o eterno pelo passageiro. E, ao final, descobrimos que nossa alma continua vazia. Mas Jesus convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É tempo de reavaliar onde temos buscado nosso sustento espiritual. É hora de nos voltarmos para o verdadeiro celeiro, aquele que está no alto, de onde vem todo dom perfeito.
Assim como José foi instrumento de Deus para saciar a fome de muitos, Jesus se apresenta hoje como o único capaz de dar sentido à existência humana. Talvez sua alma esteja seca, como um deserto. Talvez você tenha experimentado muitas fontes, mas nenhuma foi capaz de manter seu coração nutrido por muito tempo. Mas a boa notícia é esta: o céu não está em crise. Deus não está em escassez. Os celeiros estão abertos. Há fartura na casa do Pai. Não importa quão distante você tenha ido, quão faminto você esteja ou quantos erros tenha cometido. A mesma mão que alimentou o Egito por meio de José é a mão que se estende hoje para você através de Jesus. Ele é o maná dos céus. Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte de água viva. E Ele te convida a se alimentar. O tempo da escassez pode até chegar, mas os que confiam no Senhor não mendigarão o pão. Porque quando Deus abre os celeiros, ninguém pode fechá-los. E quando Ele decide alimentar o faminto, até os desertos florescem, os campos secos se tornam férteis e os corações quebrados são restaurados. Portanto, levante os olhos. Não se desespere diante da fome. Há alimento disponível, há esperança, a vida, a redenção. Tudo isso em Cristo Jesus, nosso celeiro eterno, nosso pão celestial, nossa porção diária. Ele é suficiente. Obrigado por ouvir até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê a paz e a graça no nome de Jesus. Amém.